questão 10 da prova de 2022 do quadro técnico de informática da Marinha, que a gente tem uma questão sobre gerenciamento de processos no Linux. Segundo o autor Word aqui, livro que se encontra lá na bibliografia do edital, como funciona, como no Linux funciona, o que todo superusuário deveria saber. E aqui, vamos lá dar uma analisada nas alternativas. Quando uma estação de trabalho em um sistema operacional moderno multitarefas está com dois processos abertos ao mesmo tempo, por exemplo, um navegador web e uma planilha eletrônica, significa que esses processos são executados na CPU exatamente ao mesmo tempo. Essa questão de exatamente ao mesmo tempo, a gente pode encontrar lá na seção, no livro, caso você tenha acesso ao livro, dá uma olhadinha na seção 1.3.1, que ele explica como isso funciona. E apesar das tarefas parecerem estar sendo executadas exatamente ao mesmo tempo, na verdade, dentro da CPU ocorre uma alternância entre os processos que estão sendo executados. Então, na verdade, é executado em uma parcela muito pequena de tempo, um processo de cada vez. Só que isso ocorre de forma tão rápida que acaba sendo imperceptível para o usuário. Então, aqui, na verdade, eles não ocorrem exatamente ao mesmo tempo. Ocorre uma interrupção, a troca para outro processo, esse processo é executado e em seguida é trocado por outro e assim sucessivamente de forma tão rápida que a gente parece que está sendo executado exatamente ao mesmo tempo, mas não está. Essa alternativa está incorreta. Alternância de contexto é o nome dado ao ato de um processo alterar sua própria sequência de execução visando acelerar sua tarefa. Essa funcionalidade também é chamada de context switch. Também a gente pode ver isso lá na seção do livro 1.3.1, na parte onde ele fala sobre gerenciamento de processos. Só que aqui também está errado porque ele fala que a alternância de contexto altera a própria sequência de execução e, na verdade, a alternância de contexto ou o context switch, ele faz o controle da CPU para que ela possa alterar para um outro processo e não você alterar a sequência do próprio processo em execução para que ele execute de forma mais rápida. Não, ele altera para outro processo. Isso sim se chama alternância de contexto ou context switch. A alternativa é incorreta. Os comandos kill e fg permitem a interrupção de processos em execução. Aqui a gente já daria para a gente matar essas alternativas porque na verdade é só o comando kill que faz essa interrupção. O fg, isso a gente pode encontrar lá na seção do livro 2.16.2, onde ele fala de matando processos e que ele explica como é que funciona o comando kill e quais são as opções que a gente pode colocar ali no comando kill. Ele fala que o comando kill executa essa parte de interrupção de um determinado processo. O fg, na verdade, ele faz o contrário, ele inicia novamente um processo. Então, esse FG significa Bring to Foreground, tá? Então, é diferente aqui. Então, o FG ele não termina o processo. A gente tem aqui os shells também suportam controle de job control, que é uma maneira de enviar os sinais TSTP, semelhante ao stop, e conte para os programas usando diversas teclas e vários comandos. Por exemplo, o sinal TSTP pode ser enviado por meio das teclas Ctrl Z. Isso a gente pode encontrar lá na seção 2.16.3 desse livro, que ele fala de controle de jobs, e essa alternativa ela está completamente correta. Ele fala exatamente isso no livro. Então a gente tem, por exemplo, um sinal TSTP pode ser enviado quando a gente aperta ali o comando Ctrl Z, que é uma maneira de enviar um sinal de stop, semelhante ao stop. Então, a gente pode ver lá na referência exatamente isso aqui sendo citado. Então, a alternativa correta é a letra D. Só para a gente finalizar, o kernel é um programa que reside na memória, correto? E diz a CPU que ele deve fazer e processo é um programa que é executado, administrado pelo kernel. Também, até aqui, ok. Formando coletivamente o nível mais alto do sistema. Aqui, essa parte aqui que
pega nessa alternativa. A gente pode ver isso aqui lá na seção 1.1 do livro, que ele fala para gente sobre camadas, níveis e camadas de abstração de um sistema Linux. E ele fala lá que a gente tem esse nível de abstração separado entre aquilo que está mais próximo do usuário, ou seja, camadas mais altas, níveis de aplicação, por exemplo, um navegador web, onde o usuário interage diretamente, e o nível mais próximo do hardware, aí a gente já está falando do kernel, que é o nível mais baixo nessa abstração. Então ele fala que é o nível mais alto do sistema, é aqui que ele peca nessa alternativa, tornando ela incorreta. Então a alternativa correta aqui, letra D.